Há um autor fundamental africano que é originário do Senegal, chamado Cheikh Anta Diop, que tem estudos feitos na década de 50 do século XX sobre as origens daquilo que se chama civilização negro-africana. Então ele estuda, por exemplo, o deus Amon, esse deus do Antigo Egito, que é representado, curiosamente, como se fosse andrógeno, ou como sendo mesmo andrógeno, e então essa origem, esse Deus que cria a humanidade, sendo andrógeno, não é masculino nem é feminino, e que em certa medida nós podemos dizer que terá eventualmente influenciado a criação das três religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nesse sentido, há uma anterioridade dessa concepção de um Deus que cria depois os seres humanos, cujo sexo se vai distinguir, o sexo masculino, o sexo feminino, e essa cultura antiga terá passado até à costa ocidental. Onde é que entra a excisão neste domínio? O tal sábio investigou essa ligação ao Antigo Egito e verificou que a excisão, por exemplo, é do mesmo tipo da que se fazia, e no que diz respeito à excisão, da que se fazia antigamente no Antigo Egito. E ele, estudando essas teorias e juntando essas teorias com outras teorias de outros investigadores, verifica-se que na região do Mediterrâneo e do Médio Oriente a excisão era praticada por exemplo, pelos sírios, pelos fenícios, e, portanto, também chegou até à costa ocidental da África, e não necessariamente pela via do islamismo. A islamização do continente africano, sobretudo na região oriental, na região norte e na região ocidental, numa faixa que sensivelmente ela corresponde ao norte da África, eu diria à parte superior da África, que vai desde o chamado Corno da África, da Somália, que inclui países como a Somália, a Etiópia, o Sudão, depois a República Centro-Africana, também o Mali, a Mauritânia, e depois junto à costa, a Mauritânia junto à costa, o Senegal, a Guiné-Bissau, a Guiné-Conakry, também depois a Costa do Marfim, até à Costa do Marfim. Por outro lado, também essa percentagem de povos islamizados também não quer dizer que todos pratiquem a excisão, mas uma grande maioria pratica, ou tem-na praticado ao longo dos tempos. Isso faz com que essa parte do norte do continente, com a exceção de países como a Líbia, a Tunísia, mais os do Magreb, do que se chama a África Branca, toda essa grande faixa, que inclui vários milhões de pessoas, tem praticado a excisão anteriormente à islamização do continente, que corresponde ao século VIII. Ela começa no século VIII. Portanto, antes do século VIII, esses povos cujas religiões eram fundamentalmente animistas, não é? Já praticavam a excisão. Depois, com a islamização, a excisão continuou a praticar-se, mas não quer dizer que seja uma prática exclusivamente de origem islâmica.